Programa Unidos na Fé. Tem a FENAI, que é a Federação Nacional de Igrejas Cristãs, que tem aqui no Brasil, em vários estados, na Argentina, e nós estamos pleiteando uma vaga na ONU exatamente para tratar de assuntos relativos aos evangélicos. E a federação trata de atender especial a todos, oferecendo assessoria jurídica, contábil, fiscal, assessoria política, naquilo que a gente pode assessorar e ajudar as demais igrejas. É uma associação de pastores das várias denominações religiosas do Distrito Federal e do Brasil inteiro, voltada unicamente para que a gente possa, de fato, desenvolver a melhor o reino de Deus. Uma das coisas mais importantes, talvez os pastores não saibam, foi exatamente a questão da lei do meio ambiente. Quando ela foi criada, dentro foi incluído um artigo que proibia o uso, queria proibir o uso de microfones praticamente dentro das igrejas. E nós lutamos, trabalhamos com isso juntamente com os líderes evangélicos do Brasil e conseguimos mudar essa lei. Ainda que agora a perseguição volta à tona de novo, porque quer impedir o som acima de 50 decibéis. Mas qual a igreja que faz barulho com menos de 50 decibéis? Mesmo se não tiver microfone, se tiver barulho nenhum. Então a luta sempre ela é grande e a gente não pode parar e a gente tem que sempre estar atento. É o que a Bíblia diz, olhar, vigiar e orar. Com a presença do Bispo Renato Andrade, Pastor Mauro, a Sônia Alencar, a Pastora Rose, né? Estamos todos aqui numa só fé, conversando com o nosso deputado distrital. Eu quero perguntar aqui para o nosso deputado sobre as leis, né? Porque eu sou bacharel em Direito, né? Ainda não fiz a prova da OAB, fiz lá no CEUB, né? Inclusive minha noiva, ela está fazendo Direito também na UDF, né? E o nosso Bispo Renato, ele é advogado, não é advogado há vários anos, não é isso? Mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, tem a OAB, como é que é o nome da OAB? Pode falar? 8632. 8632, né? É uma honra a pessoa estar na OAB, né? E uma coisa interessante que eu vejo, né? Uma vez eu vi uma pessoa falar, quando eu chegar lá eu vou fazer uma lei assim, acolá. E ele falava para mim sobre as leis que ele ia fazer sendo deputado federal sobre o DF, né? Então não pode, né? E outra hora era falando sobre que ia fazer uma lei federal sendo deputado distrital. Então não adianta você colocar uma pessoa lá em cima que não saiba o que está fazendo, né? Ele vai perder tempo à toa. E o Bispo Renato é uma pessoa que me impressionou pelo talento, pela capacidade, pela inteligência. Se for confiar em alguém, confia em alguém inteligente, não vá confiar em leigo, não. E eu aproveito para dizer exatamente sobre isso, Daniel, Mauro, Pastor Mauro. A gente precisa saber fazer com que essas leis sejam feitas de uma maneira muito melhor. Tem pessoas que hoje, por exemplo, pastores, vocês têm uma audiência muito grande com pastores. Faça isso que eu vou dar um lote para a igreja. É mentira dessas pessoas que estão prometendo um lote para a igreja. É mentira. A Lei 8.666 de 93 proíbe a doação de lotes para igrejas. Hoje o que existe é a Lei 806 de 2009, que garante a redução do valor do preço das leis. Então a gente precisa estar bem informado para que a gente não seja iludido. Muitas vezes, olha, esse período agora que falta um ano para as eleições, esse ano que vai chegar de gente chegando e oferecendo telhado para a igreja, som para a igreja, oferecendo isso, oferecendo aquilo, oferecendo até viagem para a lua. Oferece o impossível, oferece o que não tem para dar, o que não pode dar. E se derem, depois vão ter que roubar para pagar essa dívida. Sabe por quê, irmãos? O que a gente precisa fazer é um trabalho coletivo, de conscientização. O que o nosso povo precisa não é votar esperando receber alguma coisa, é votar pelo melhor emprego, pela melhor educação, para que essa saúde deixe de estar esse caos que está, para que o médico possa ganhar mais, o professor possa ganhar mais, para que haja mais empregos. Mas para isso, nós precisamos entender no nosso coração que a gente precisa votar em pessoas que verdadeiramente são comprometidas no temor a Deus, no temor de Deus. E aí, irmão, que se me permite, você falou a questão de leis. Eu tenho uma lei que muito me enche de orgulho, vamos assim dizer, o coração. É a lei que trata dos epiléticos. Nós sabemos que nós, como pastores, vamos orar, Deus vai operar um milagre, mas há coisa que depende do médico. São 15 mil portadores de epilepsia hoje no Distrito Federal. Criei uma lei, que trata de cuidar dessas pessoas e impedir que elas venham ficar doentes.
Há uma outra lei que eu criei, que foi a lei do agronegócio aqui no Distrito Federal, que garante que o nosso produtor vai continuar tendo incentivo para continuar cultivando as suas hortaliças, suas frutas, suas verduras, e que a cada ano nós realizamos o Agro Brasília, que movimenta os produtores rurais de uma maneira geral, traz emprego, traz renda e traz melhores condições para o produtor rural. Nós temos trabalhamos nessa lei, essa questão da criação das áreas das igrejas. Não é a criação das áreas das igrejas, é a criação da escrituração das áreas das igrejas. E conseguimos um decreto, para você que é morador de Ceilândia, por exemplo, esse decreto assinado pelo governador José Roberto Arruda, através da minha intervenção, a escrituração de 2.800 escrituras, 2.800 escrituras para os moradores de becos da Ceilândia. Então veja só, eles que estavam inseguros, que ia derrubar, tirar eles de lá, hoje tem o direito da sua moradia lá. São 2.800 escrituras. Quem precisar de se cadastrar, basta ir no SEDUMA ou procurar a própria Associação dos Moradores de Beco. Então são coisas que Deus nos deu essa oportunidade de fazermos. E de estar lá na hora certa, irmão Daniel, para a questão dos condomínios. Quantas pessoas moram em condomínios e não tinham direito de estar ali, tendo a sua moradia, tendo a sua escritura? Nós estávamos na hora certa, no momento certo, para votar em favor da regularização dos condomínios. Deus, então, tem sido maravilhoso conosco. Deus tem sido benigno conosco. E são coisas assim que a gente entende. Deus nos coloca para fazer a diferença, pastor. Nós como pastores, mas também no exercício de um cargo político. Amém. Você vê que é uma pessoa que está preocupada com o povo de Deus. Inclusive, se eu admirava o bispo, eu passei a admirar mais depois de uma reportagem que eu assisti, acerca dos patrimônios de cada deputado. Tem um determinado deputado evangélico, amém, que o patrimônio dele ultrapassou quase R$1 milhão. E na hora de verificar cada deputado, chegou a vez do bispo Renato. E aí parece que reduziu R$20 mil. No lugar de acrescentar, foi reduzir. Né? E eu achei isso gratificante, porque nós podemos observar que o bispo não está lá com uma visão usurpadora, mas com a visão de ajudar realmente a comunidade evangélica, não só a comunidade evangélica, mas a comunidade brasileira no geral. Eu achei isso gratificante, porque é uma prova de um trabalho de honestidade. É um trabalho sério, sem pensamento ambicioso financeiro. Sem ambição, né? Tá preocupado. Então, eu parabenizei o bispo e tenho falado isso para muitas pessoas acerca disso. Até a repórter perguntou ao bispo por que e tal. Aí ele usou a expressão que antes era advogado, como advogado tinha uma questão financeira melhor, e uma vez que deixou de advogar, está só dedicando ao gabinete, então não teve como aumentar o patrimônio a não ser ter diminuído. E eu achei isso gratificante. Olha, eu sou pastor já há 27 anos. A nossa igreja é a Igreja Episcopal Apocalipse. Nós temos a igreja aqui no Distrito Federal, em vários estados do Brasil, e estamos desenvolvendo um trabalho especialmente voltado para a evangelização, o trabalho social, e nesse tempo que nós estamos pastoreando, Deus tem trazido para nós grandes vitórias, grandes bênçãos. Agora mesmo nós vamos estar no próximo final de semana, final agora do mês de outubro, em Palmas, da convenção nosso estado de Tocantins, e no outro final de semana, no início do mês de novembro, primeiro final de semana do mês de novembro, estamos em congresso da nossa convenção no estado do Ceará. Nós temos feito aquilo de tal maneira que, procurando obedecer o ID do Senhor Jesus, quando ele decide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, ir e fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar a palavra de Deus. E é isso tudo que nós procuramos fazer ao longo desses anos. Espero, pastor Mauro, pastor irmão Daniel, que Deus continue abençoando e tornando cada vez mais próspero esse nosso ministério, e que também faça assim com aquele ministério que Deus confiou às mãos de vocês, e que Deus continue trazendo só bênçãos, graça, vitória, saúde, enfim, a salvação de cada brasileiro. Que a vontade de Deus é que todo ser humano se salve, que todo joelho venha se dobrar e toda língua venha confessar: só Jesus Cristo é o Senhor.